Olá pessoal, esta aula é sobre o escalonamento em sistema de tempo real. Trata-se do segundo vídeo relativo ao capítulo 10 do livro. E nesta aula nós vamos considerar algumas questões práticas do escalonamento tempo real. A gente considera uma política de atribuição de prioridades ótima quando ela é capaz de escalonar qualquer conjunto de tarefas escalonável dentro da classe de políticas dela. Ou, em outras palavras, deadline monotonic, por exemplo, será ótimo se qualquer conjunto de tarefas que é escalonável por uma política de atribuição de prioridade fixa também for escalonável por deadline monotonic. E é possível provar que o deadline monotonic ele é ótimo dentro do conjunto de políticas de atribuição de prioridade fixa em modelos de tarefas simples. A gente consegue fazer isso transformando a solução original que funciona em deadline monotonic. E realmente é possível isso, foi provado por Leung e Whitehead em 1982. A moral da história é que, pelo menos em modelos de tarefas mais simples, com tarefas periódicas, deadline igual a período e independência, o deadline monotonic é uma excelente política de atribuição de prioridade fixa. Já o rate monotonic, ele é igual ao deadline monotonic se período é igual a deadline. Então, nesse caso, tanto faz. Porém, quando o deadline relativo das tarefas é menor do que o período, o deadline monotonic continua ótimo, enquanto o rate monotonic não. Portanto, o resumo dessa história é se vai ser usada prioridade fixa, o melhor caminho, ou um bom caminho pelo menos, é usar deadline monotonic. Existe uma outra questão prática, que é a questão da escalonabilidade. Nós vimos pelo teste de limiar, teste de utilização, que o EDF consegue sempre escalonar conjuntos de tarefas com 100% de ocupação do processador. Ao passo que, por exemplo, o teste de limiar, o teste de utilização disponível para rate monotonic não vai até 100%. Né? A gente viu que com N, com o número de tarefas tendendo ao infinito, ele converge para 60 e alguma coisa por cento. Então, a conclusão que se tira do teste de limiar é que, na verdade, a escalonabilidade do EDF é superior à do rate monotônico ou do deadline monotônico, uma vez que, nesse caso, estamos pensando em sistemas com deadline igual ao período. Como é que na prática aparece o fato da escalonabilidade do EDF ser superior? Este exemplo ele ilustra a situação. Nós temos apenas duas tarefas, A e B, com tempos de computação e período igual a deadline. Observem que 10 dividido por 20 dá uma utilização de 0,5 para a tarefa A, 25 dividido por 50 dá uma utilização de 0,5 para a tarefa B. Este sistema tem uma utilização de 100%, né, de 1. Aqui no gráfico de cima, nós temos o escalonamento EDF. A gente supõe que no instante crítico 0 chegam as duas tarefas A e B. O deadline de A é 20, né? Então aqui, e o deadline de B é 50, aqui. Como o deadline absoluto de A é menor do que o deadline absoluto de B, a gente executa A primeiro. Uma vez que A recebeu suas 10 unidades de tempo, a gente executa B por 10 unidades de tempo até a nova chegada de A, e acontece em 20. Nesse ponto, esta segunda chegada de A tem um deadline de 40, ao passo que a B, tarefa B, tem um deadline de 50, o que significa que o deadline absoluto de A vem antes, a gente executa A de novo, 10 unidades de tempo, como está aqui. E a gente também, então, segue executando B.
Quando em 40 A chega novamente, esta terceira chegada de A tem deadline absoluto 60, ao passo que B continua com seu deadline absoluto em 50. Logo, eu devo executar B, que corresponde a esse branquinho aqui. Então, logo terminei B, porque B precisa de 25 unidades de tempo, nós tivemos 10 aqui, mais 5, 25. No que B acaba, a gente vai executando o A, e o A também cumpre o seu deadline. Então, o EDF consegue dar conta desse sistema com 100% de utilização do processador, né, sem perder deadline. Já o rate monotonic, como é que funciona? Prioridade mais alta para período menor. Então, a tarefa A sempre será prioritária sobre a tarefa B. As duas chegando novamente no instante crítico, nós vamos executar o A. Terminou, executa o B. O A chega de novo. A sempre terá prioridade mais alta neste caso. Executa o A. Terminou, vamos executar o B. Quando em 40 o A chega novamente, prioridade fixa. A prioridade do A é sempre a mais alta. A gente executa o A e olha só o que aconteceu. A gente chega no instante 50, que é o deadline da tarefa B. No entanto, a tarefa B executou 10 mais 10, 20. Ela não executou completamente. O que significa que ela perde o deadline dela nesse ponto aqui. Então, existem sistemas que conseguem ser escalonados corretamente pelo EDF, porém não são escalonados corretamente pelo rate monotonic. No caso aqui a utilização de 100% e, lembrando, é um modelo simples. Eu tenho tarefas independentes, período igual a deadline, ok? E tarefas periódicas, né? É um modelo bastante simples. Uma vez que a gente tem esta situação, a pergunta natural é, bom, mas por que então a gente não abandona a prioridade fixa e passa a usar apenas o EDF? O EDF tem um problema em relação à prioridade fixa, que é o que acontece em sobrecarga. Vamos considerar esse novo exemplo agora. Eu tenho 3 tarefas, período igual a deadline. Utilização desse sistema, 1 dividido por 2 é meio, né? 1 dividido por 4, 1/4, 2 dividido por 8, 1/4, 1 meio mais 1/4 mais 1/4, 1. A ocupação desse sistema, de novo, é 100%, utilização de 100%, né? Igual a 1. Pois bem, essa é a escala de tempo para o EDF normalmente. Então, aqui nós temos no vermelho, essa caixinha vermelhinha indica o deadline da ativação anterior e a chegada da próxima ativação. Porque como deadline é igual a período, não é? A deadline da chegada anterior sempre coincide com a chegada seguinte. E se a gente for fazer o desenho do EDF, ele vai conseguir cumprir todos os deadlines, porque a utilização é 100% aqui, o EDF dá conta do recado. Agora vamos supor que aconteceu um probleminha com a T2. O engenheiro que desenvolveu este sistema, ele assumiu que T2 precisaria, no pior caso, 1 unidade de tempo, digamos 1 milissegundo. E foi o que aconteceu aqui. Só que nesta execução, aconteceu algo que o desenvolvedor não previa, ou não previu, e a tarefa 2 demorou 1,2 milissegundos para executar. Esse azul aqui, ele representa um excesso, né? uma sobrecarga, uma sobreexecução de T2. Na verdade, uma execução de T2 que foi além do que era suposto ser o seu worst case execution time. Esta execução adicional de T2, ela vai alterar, né? Vai deslocar as execuções na linha do tempo depois dela, fazendo com que, por exemplo, a tarefa 1 venha a perder o seu deadline. Só que, dada a dinâmica do EDF, não é sempre que a tarefa 1 vai perder o deadline. Esta mesma sobrecarga da tarefa 2 pode fazer com que a tarefa 2 perca o deadline.
ou ainda que a tarefa 3 pague o pato e perca o seu deadline. Então, no caso de uma sobrecarga em EDF, a gente não sabe qual tarefa perderá o seu deadline. O problema aconteceu com o C, com o Worst Case Execution Time da T2. Porém, quem perde o deadline, eu não sei quem é. E isso num sistema real, onde existem coisas, onde existem tarefas mais críticas e menos críticas, existem tarefas mais importantes e menos importantes, não saber quem perde o deadline no caso de sobrecarga não é legal. E o rate monotonic? Bem, vamos lá. Este sistema, a gente viu, ele tem uma utilização de 100%. Então, a princípio, aquele teste limiar do rate monotonic não garante os deadlines. Porém, nós sabemos que o teste de limiar do rate monotonic ele é suficiente, mas não necessário. E, de fato, o rate monotonic consegue executar cargas de 100% do processador quando os períodos são múltiplos entre si. Então, aqui nós temos o período da 2 é múltiplo do período da 1, o período da 3 é múltiplo do período da 2 e múltiplo do período da 1. E todos os períodos são múltiplos entre si. Neste caso, em particular, o rate monotonic consegue sim escalonar 100% do processador. Neste caso, então, eu desenho a linha do tempo e confirmo isso. Eu vejo que dando prioridade mais alta para T1, deadline período menor, não é? T2 e depois T3, eu consigo escalonar todo mundo. Agora vamos supor que novamente nós temos uma sobrecarga de T2. T2 ela gastou um pouquinho mais de tempo do que o desenvolvedor previa. Isso faz, de novo, a linha do tempo ser afetada. Só que na prioridade fixa, como a prioridade de T1 é sempre mais alta e T2 sempre mais alta que T3, quem paga o pato é T3. Em outras palavras, a sobrecarga de uma tarefa em prioridade fixa, ela prejudica a tarefa de mais baixa prioridade. Eu sei quem vai perder o deadline em caso de sobrecarga. No sistema real, isso é muito importante, porque eu posso atribuir as prioridades a princípio por deadline monotonic, né, ou rate monotonic, dado que os dois são iguais nesse caso. Porém, eu posso preservar as tarefas mais críticas e mais importantes, colocando elas, forçando elas, não, para prioridades mais altas. Então, essa robustez do sistema, no caso de uma falha do projeto, onde o desenvolvedor errou o worst case execution time, o tempo de execução no pior caso de uma tarefa, faz com que a abordagem de prioridade fixa seja preferida em projetos de engenharia reais. Além disso, existem outros aspectos práticos, né? A implementação com EDF é mais complexa, porque prioridade fixa é fácil. Eu, antes da execução, defino a prioridade fixa de cada tarefa, eu crio cada tarefa com a sua prioridade fixa pré-definida e pronto, acabou. A partir daí, o escalonador só ordena a fila de hábitos pela prioridade. Já com EDF, eu fico o tempo todo trocando a prioridade das tarefas, porque a prioridade é associada com o deadline absoluto delas. Então, isso requer um kernel que aceite que eu fique trocando as prioridades das tarefas o tempo todo, né? E eu tenho que estar recalculando o deadline absoluto de cada job, né? Cada vez que uma tarefa chega. Isso faz com que o overhead de execução para EDF seja maior, porque eu gasto mais tempo para reordenar dinamicamente a fila de hábitos, né, em função da sua prioridade variável. E juntando a questão da instabilidade face às sobrecargas que nós vimos aqui antes, né,
Esses dois fatores juntos faz com que prioridade fixa seja a mais usada na prática, embora, efetivamente, a escalonabilidade de EDF é superior, dado ao maior overhead do EDF e a sua implementação mais complexa e a sua instabilidade face às sobrecargas, né, isso tudo pesa contra o EDF. E também é preciso levar em conta que, embora a escalonabilidade do EDF seja superior, isto só aparece verdadeiramente como uma vantagem quando o sistema está com uma utilização alta. Nos projetos em geral, principalmente no mundo industrial, os sistemas, principalmente embedded systems de tempo real, trabalham com uma utilização baixa do processador, o que significa que a escalabilidade superior do EDF não aparece como uma vantagem, dado que naquele nível de utilização, o rate monotonic ou deadline monotonic também conseguem escalonar. Somando tudo, prioridade fixa é muito mais usada na prática do que EDF. Com isto chegamos ao final do segundo vídeo relativo ao capítulo 10. Mais detalhes sobre estes assuntos vocês encontram no livro Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real. Até mais!